Durante anos, mulheres desapareceram em Vancouver sem deixar rastros. As famílias procuravam, os amigos procuravam respostas e procuravam entender o que estava acontecendo. As organizações elas cobravam providências, mas por muito tempo esse caso não recebeu a atenção que merecia. Enquanto isso, um homem levava uma vida aparentemente comum nos arredores da cidade, lá numa fazenda de porcos, quieto, excêntrico e visto por muitos como um homem calmo, como inofensivo. Robert Pickton escondia um dos segredos mais perturbadores da história criminal do Canadá. Quando a polícia entrou na sua propriedade, ali se deu o início de uma das maiores investigações já realizadas no país, e o que parecia ser um caso isolado rapidamente se transformou em algo muito maior. Nesse vídeo eu vou reconstruir toda a trajetória do Robert Pickton, quem ele era, quais foram os erros que deixaram passar durante anos ali na polícia, né? O que aconteceu para ele ter conseguido durante anos passar ileso, né? Ninguém prender ele não ser pego, e ele ter conseguido matar muitas mulheres, e isso também expôs graves falhas da polícia canadense. E esse é o caso do Robert Pickton. Ele é considerado o pior serial killer da história do Canadá. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e antes de tudo não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo tu ficar sabendo, curtir o vídeo para me ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas. E agora bora pro caso de hoje. Robert William Pickton nasceu no dia 24 de outubro de 1949 em Port Coquitlam, na província da Colômbia Britânica, no Canadá, e ele cresceu em uma grande fazenda de suínos da posse da família dele. Então ele era filho de Leonard e Louise, que eram criadores de porcos. Eles tinham 15 acres de terra e apesar da família do Pickton ter um patrimônio considerável em terras, a criação das crianças não foi uma coisa muito ideal. O pai do Robert, ele era ausente e ele era muito violento, e a mãe do Robert, ela era muito descrita como excêntrica e excessivamente dura. Ela ficava muito focada no trabalho braçal, então ela focava muito nesses trabalhos e deixava de lado a higiene pessoal dos filhos. A irmã mais velha, ela foi mandada para morar com parentes na cidade porque os pais achavam que a fazenda de porcos ele não era um ambiente adequado para a criação de uma menina. Já o Robert e o irmão mais novo, o David, eles ficaram na fazenda então. E como eu disse, a higiene deles era muito negligenciada, então frequentemente o Robert ia para a escola cheirando a estrume e os colegas chamavam ele de Stink Pig, deram esse apelido para ele, né? E no ônibus escolar eles precisavam sentar separado dos outros alunos da turma inteira por causa do cheiro deles, então isso fez com que o Robert fosse criado já desde muito pequeno, excluído socialmente, e isso fez com que ele, né, se apegasse a outros tipos de amigos, os animais, enfim. O Robert ele foi colocado numa turma especial depois de ele ter sido aprovado no segundo ano, e ele abandonou a escola em 1963. E quando ele tinha ali por volta dos 11 anos, o Robert comprou um leitão com o próprio dinheiro do bolso dele, e ele dizia que era o melhor amigo dele, porque era o único amigo que ele tinha, então ele se afeiçoou, né, a esse animal. E um dia ele voltou para casa e simplesmente o leitão tinha desaparecido, e a mãe dele disse que ele havia sido abatido, então ele ficou muito triste. E quando seus pais faleceram na década de 70, o Robert e os irmãos eles ficaram com a fazenda. O Robert ele era frequentemente chamado de Willie, e ele ficou então responsável de toda a operação da fazenda. E na virada dos anos 80 para os anos 90, o crescimento imobiliário em Vancouver ele chegou até Port Coquitlam, e os irmãos venderam parte das terras então para as construtoras e embolsaram mais de 5 milhões de dólares canadenses. O negócio de criação de porcos na fazenda não ia tão bem, então os irmãos Pickton eles decidiram fazer um negócio ali inusitado, que é abrir uma associação beneficente de fachada chamada Pig Palace Good Times Society. Na prática, era um clube noturno improvisado ali no antigo matadouro da fazenda. As festas chegavam a reunir ali 2.000 pessoas, integrantes do Hell Angels, políticos locais, trabalhadores também, e uma rotatividade bem constante de mulheres trazidas do Dalton East Side com promessas de dinheiro e drogas. E o Robert ele usava uma van escura com vidros fumê para circular ali pelo bairro, e é aqui que o padrão das vítimas começa. Esse bairro, Downtown East Side, ali em Vancouver, ele
ele ficava a cerca de 30 quilômetros da fazenda e era um bairro muito negligenciado, então ele era muito conhecido pelos altos índices de pobreza, vícios em heroína e prostituição nas ruas, então era um bairro assim bem precário e a grande maioria das mulheres dali daquele bairro era de descendência indígena e elas sempre se encontravam em extrema vulnerabilidade, então eram mulheres que não tinham muito para onde correr mesmo, elas estavam muito vulneráveis, com vício em drogas, histórico de violência doméstica, sem moradia, com filhos tirados pelo serviço de proteção, né, às crianças, então eram mulheres que não tinham nada a perder ali, então elas eram as vítimas perfeitas pro Picton, elas não tinham ninguém, entre aspas, né, para ele, elas eram ninguém. E desde 1978, mulheres começaram a desaparecer ali naquele bairro, e em 1991, um perfil geográfico que foi elaborado por um investigador da polícia, ele concluiu que havia um serial killer ali, um assassino em série, operando naquela área, então tinha alguém ali que tinha visto que tinha alguma coisa de errada já. O Picton, ele se aproximava à noite e, como eu disse, ele tinha aquela van preta dele, escura, com vidro fumê. Então, para ele era muito fácil, porque ninguém ia reconhecer, ninguém ia ver ele. E ele oferecia dinheiro, drogas, caronas de graça. Então, ele oferecia abrigo para essas mulheres vulneráveis em troca de levá-las para a fazenda dele. O trágico é que muitas dessas mulheres que aceitavam essas caronas do Robert, elas nunca mais foram vistas. E a chefia da polícia simplesmente descartou aquele relatório que o policial tinha feito, classificando ele como impreciso, inflamatório. Então, não deram bola para uma coisa tão importante que já poderia ter impedido já alguma coisa, ou que poderia ter pelo menos feito começar alguma coisa, alguma busca. E o assassino continuou lá, à solta, matando por mais de uma década. Então agora eu vou falar um pouco das vítimas dele. Foram muitas vítimas, então nem todas foram identificadas, depois vocês vão ver quando eu falar sobre isso. E nem todas também chegaram a ter os seus casos sendo levados ao tribunal para que o Robert pudesse responder por esses crimes. Como eram muitas vítimas, o juiz ele preferiu então pegar as que tinham ali mais conteúdo para investigar e para que o Robert pudesse ser preso ali, para poder ter mais coisa para poder incriminar ele de fato, porque as que tinham poucas provas ou poucos indícios ali, ele não quis pegar. E vocês vão ver que a razão pelo qual o Robert ficou solto ali por muito tempo não foi só a incompetência da polícia, mas também foi uma decisão sistêmica e repetida de várias vítimas ali que não, segundo eles ali, segundo o sistema, não merecia a atenção deles, então não mereciam todo aquele tempo de investigação, porque, como vocês vão ver mais lá pra frente, foram muitas vítimas, foram muitas mulheres. A Marnie Lee Ann Frey nasceu em 30 de agosto de 1973 em Campbell River, uma cidade ali costeira na ilha de Vancouver. Na adolescência ela abandonou a escola e aos 18 anos ela saiu de casa, e aos 19 ela já era mãe. E a sua filha Brittany nasceu e ficou com os avós em Campbell River para que a Marnie fosse para Vancouver, né? Então ela se mudou para Vancouver. E a heroína que ela já usava lá em Campbell River ficou mais forte ainda na rotina dela, então pagar pelo vício fazia com que ela tivesse que trabalhar nas ruas. E essas ruas levavam ela então para Downtown Eastside. Mas a Marnie, ela ligava para casa todos os dias, ela perguntava sempre pela filha, ela sempre pedia para que os pais cuidassem muito bem da filha, e ela dizia que ela não queria que a filha seguisse o mesmo caminho que ela, então ela tinha essa consciência. E em 30 de agosto de 1997, a Marnie completou 24 anos e tinha um pacote que chegaria para ela pelos correios, enviado pelo pai dela, com comida caseira que a madrasta fez, que ela gostava muito, um desenho que a Brittany tinha feito para ela, mas ninguém nunca mais ouviu falar da Marnie naquele dia, e o pacote ele nunca foi pego, ele ficou lá, nunca foi retirado do terminal de ônibus, e a madrasta da Marnie registrou o desaparecimento dela junto com a polícia ali da Montada Real do Canadá, ainda em setembro, mas a polícia disse que era para ela ligar de volta em alguns dias. Mas então ela ligou em outubro, em novembro, e depois disso ela foi lá pessoalmente, justamente para procurar por mais pistas, para falar, né, sobre a Marnie e procurar notícias. E o boletim de ocorrência oficial foi aberto em dezembro, quase 4 meses depois de ela ter entrado em contato, né? Depois do último contato também que ela teve com a Marnie, em março do ano de 1998, então do ano seguinte, a Allen voltou para Vancouver, então ela foi até Downtown Eastside.
E uma prostituta que conhecia a Marnie, ela disse que provavelmente ela já estava morta, que alguém havia levado ela para aquele triturador. E a Allen não entendeu o que aquilo significava, mas ela nunca esqueceu essa frase. Ela e o pai da Marnie criaram então a filha dela, Brittany, em Campbell River, esperando ter notícias de um dia a Marnie voltar, e, enfim, mas infelizmente ela nunca voltou. Já a próxima vítima, Georgina Faith Papin, nasceu em 11 de março de 1964 em Edmonton e cresceu dispersa pelo sistema de acolhimento. Então ela e os irmãos eles foram separados desde muito cedo e foram ainda crianças distribuídos ali por diversas casas que iriam abrigar eles, casas adotivas, instituições. Ela era dançarina e carregava com muito orgulho a identidade e a tradição indígena dela, então ela fugiu da casa adotiva dela aos 12 anos de idade e 2 anos depois ela estava então em Las Vegas, onde ela deu à luz a sua filha mais velha, a Cristina, a mais velha então de 7 filhos que ela teria. A Georgina sabia que ela não teria condições de criar a filha dela, então ela entregou para os avós paternos para que eles cuidassem delas. Disse que a filha dela teria uma vida melhor com os avós. Mesmo distante, ela não deixava de ligar, ela ligava com regularidade, então eles tinham contato e tinham notícias dela. E em fevereiro de 1999, a Georgina deu à luz a gêmeos, então os seus filhos mais novos dos 7 que ela teria. E ela tinha 35 anos e um mês depois ela desapareceu. E a irmã dela só ficou sabendo de sua morte em setembro de 2002, quando ela leu que a irmã tinha morrido. Além disso, ninguém da família da Georgina tinha sido notificado, então eles não faziam ideia de que ela tinha morrido. A próxima vítima é a Brenda Ann Wolf, que nasceu em 20 de outubro de 1968 e ela cresceu em Calgary, em Saskatchewan. Ela cresceu então com a família do pai, enquanto a mãe lutava contra o alcoolismo, e foi com a família do pai que ela sofreu abusos que a mãe só descobriria bem depois. E na escola, a Brenda era campeã de badminton, e em 1991 ela concluiu a certificação dela de cabeleireira. Ela era talentosa, trabalhadora e muito conhecida pela sua voz suave e pela disposição que ela tinha de ajudar os outros, então ela sempre ajudava os vulneráveis ao redor dela, então ela era muito conhecida por essa bondade. E ela tinha 2 filhas, a Angel e a Destiny, e em 1996, então, fugindo de um companheiro violento, a Brenda foi parar em Vancouver, e lá ela trabalhou então como garçonete e segurança num hotel. E a Brenda ela lutava muito contra a dependência química, então já fazia muitos anos que ela lutava contra essa dependência. Ela até havia buscado tratamento quando as filhas nasceram, para ela ser alguém melhor, né, para ela ser um bom exemplo para as filhas, mas era difícil romper esse vício. Em Vancouver, sem rede de apoio e tentando lutar contra a situação ali violenta que ela tinha com o parceiro dela, ela acabou não tendo uma rede de apoio, né? E as condições dela pioraram muito. E ela foi no serviço social, então, para pedir um auxílio para ela conseguir comprar comida. E esse pedido tá lá registrado. E até que nos primeiros meses ali do ano 2000, ela parou de dar notícias e simplesmente desapareceu. E em 25 de abril do mesmo ano, ou seja, 4 meses depois do seu desaparecimento, que foi que as autoridades então registraram oficialmente que ela era uma pessoa desaparecida. Então, depois, mais tarde, uma ação civil foi movida pelas filhas e elas diriam que os investigadores sequer foram até o último endereço da Brenda, então, para verificar se ela estava lá, se ela estava bem. E aí a gente tem mais uma negligência da polícia e do sistema. E a próxima vítima é a Andrea Josbury, e ela nasceu em 6 de novembro de 1978 em Victoria, capital da Colômbia Britânica, uma cidade ali de uma ilha separada de Vancouver por um estreito de mar. E ela cresceu em uma família com um irmão e uma irmã com quem ela era muito próxima. E aos 16 anos, ela fugiu de casa para Downtown Eastside com o namorado dela, que era 20 anos mais velho, e ela teve uma filha com ele. E quando o companheiro dela foi preso, o serviço de proteção à criança, então, retirou a filha deles, então, dele, né, que estava aos cuidados dele. E as fontes elas não registram para onde ela foi, e mesmo à distância, a Andrea mantinha contato frequente com a sua família, então ela sempre ligava, ela sempre dava notícias para sua família em Vitória, né? Ela desapareceu em junho de 2001 e ela tinha 22 anos. Serena Botsway nasceu em 20 de agosto de 1971 e o seu pai morreu de overdose no Downtown Eastside, em Vancouver, e a mãe se casou de novo e mais tarde
tarde, ela tirou a própria vida. Aos 4 anos de idade, a Serena e os irmãos mais novos foram para um lar adotivo em Surrey, e os pais adotivos eram Bert e Anna Dryers, que criaram as crianças com uma estrutura, afeto e rotina. Então, eles foram ali crianças felizes depois de terem sido adotados. A Serena, ela chamava os Dryers então de pai e de mãe. Ela até aprendeu a falar holandês com a mãe dela. E a mãe adotiva Ana diria, então, anos depois, né, que na época ela não tinha um nome para o que eles observavam na filha deles, que era a impulsividade, a hiperatividade e a memória falha. Ela disse que a Serena fazia o que vinha na cabeça dela, e quando eles perguntavam, né, o porquê, a Serena dizia que não tinha acontecido aquilo. Então, aos 17 anos, o comportamento dela ficou muito difícil para gerenciar com os outros filhos adotivos na casa. Então, seus pais pediram, né, que ela saísse de casa, uma decisão que marcou eles pelo resto da vida. A Serena foi então para uma casa de acolhimento, onde ela conheceu adolescentes ali da rua, então que tinham vivências, experiências da rua, e uma vez por mês os pais adotivos da Serena, eles iam até Downtown Eastside, né, pra ver a Serena, ver como é que ela tá, levar ela pra jantar, até que em meados dos anos 90, alguém simplesmente espancou ela até deixar ela em coma. Então ela foi parar no hospital e os pais adotivos dela ficaram ali na volta dela na cama até ela acordar, até ela voltar. E ela voltou, e ela até depois se batizou 2 vezes, uma como católica com os pais adotivos e outra como evangélica. E ela participou de marchas pedindo investigação pelo desaparecimento das mulheres do bairro, e ela escreveu um poema sobre os colegas que iam sumindo, e ele dizia, entre aspas: "Quando vocês desapareciam a cada ano, lutávamos tanto para encontrá-las. Vocês eram parte do plano de Deus. Ele provavelmente levou a maioria de vocês para casa, mas deixou para nós um espaço muito vazio." Em julho de 2001, a Serena foi então até a casa dos pais adotivos para visitar eles, né? E ela prometeu que voltaria a visitar eles em agosto, quando ela iria completar 30 anos de idade. Então a Anna estava ali preparando, né? Planejando preparar um jantar para a filha. E a última vez que a Serena ligou para eles foi antes, né? Foi antes do dia 1º de agosto de 2001, quando ela parou de dar notícias. Os Dryers ligaram para hospitais para saber se ela não tinha dado entrada em algum hospital, se ela estava bem, foram até a polícia, mas ninguém sabia o paradeiro dela. A próxima vítima é Mona Lee Wilson, que nasceu em 13 de janeiro de 1975 em Kelowna, na Colômbia Britânica. Ela era caçula de 7 irmãos e ela pertencia à primeira nação Otchesin Rock Mountain House, Alberta, uma das centenas das comunidades indígenas reconhecidas ali pelo governo canadense, cada uma com território, cultura e governos próprios. O Greg Gerley, que era o seu irmão adotivo, descreveria ela anos depois, dizendo que ela era alegria em pessoa, que ela era teimosa, mas ela estava sempre em volta de animais e bebês. E segundo ele, ela era uma pessoa absolutamente incrível e teria sido a melhor mãe do mundo. A Mona, ela dormia com pintinhos no pijama dela, então a família precisava verificar a cama dela todas as noites antes de apagar as luzes, porque ela sempre escondia um pintinho embaixo da roupa dela. Às vezes encontrava até 3 ou 4 escondidos assim embaixo do cobertor. Então a família Gerley tentou adotar a Mona por anos, mas o governo acabou não permitindo, e quando ela tinha 16 anos, então as autoridades mandaram ela embora para viver sozinha, e o governo deu para ela então um cheque e um endereço em Downtown Eastside, o bairro mais pobre do Canadá, o epicentro do tráfico e da prostituição, onde adultos experientes não sobreviviam sem uma rede de apoio. Então, né, a Mona ali com 16 anos iria conseguir sobreviver. Então, ainda adolescente, ela já estava ali nas ruas e ela tinha uma dependência química, ela se prostituía para poder sobreviver, e em algum momento ela acabou perdendo contato com seus irmãos biológicos, e a irmã dela, a Lisa, disse que a única coisa que a Mona queria era encontrar a sua família, e os anos seguintes da vida dela foram pouco documentados, e ela foi vista pela última vez no dia 23 de novembro de 2001. No dia 30 daquele mês, o companheiro dela então foi até a polícia para registrar o desaparecimento, e quando ele chegou na delegacia, ele disse algo que deveria ter mudado absolutamente tudo sobre esse caso. Ele disse que tinha visto a Mona entrar em um carro com um homem chamado Willie Picton, que o companheiro dela não sabia e que só teria descoberto
anos depois, né, durante as audiências, é que a polícia também tinha visto esse mesmo momento que ele. Então eles viram o momento em que a Mona entrou dentro do carro, que inclusive tinha até mais um homem lá dentro e saiu dali com os 2 homens. A polícia tinha testemunhas oculares, a polícia tinha o nome dado ali pelo companheiro da Mona. Além dela, já tinha outras pessoas que deram várias dicas sobre o Pickton, né, dizendo que tinham visto alguma coisa, que as mulheres desapareciam, que as mulheres iam até a fazenda dele. Então tinham vários tipos de denúncias que apontavam ali para a fazenda dele, mas a polícia simplesmente resolveu ignorar. E mesmo assim levou mais de um mês para que o mandado fosse executado ali. E quando esse mandado chegou, ele não era um mandado para busca de pessoas desaparecidas, e sim para posse ilegal de armas. E a Mona foi a última vítima do Robert, mas a busca só aconteceu em 2002 na fazenda. Mas como eu disse, não era para procurar pelas vítimas, e sim pelas armas ali que ele tinha ilegalmente. E foi naquele mês de fevereiro, quando eles fizeram então essa busca pelas armas, eles encontraram um item pessoal da vítima anterior, então, que foi a Serena, e foi só nesse ponto, então, que o rumo das investigações mudariam. Eu contei para vocês histórias de 6 mulheres, né, de 6 vítimas, mas ao todo foi encontrado DNA e restos de humanos de 33 vítimas. 33 mulheres. Tudo isso lá na fazenda do Robert. Mas afinal, por que a polícia demorou tanto para ir até lá, né? Por que eles demoraram tanto para querer buscar respostas, né? E essa é uma pergunta que eu mais me fiz aqui, contando esse caso para vocês. Escrevendo esse roteiro foi uma das perguntas que eu mais me fiz. Teve muita incompetência, muita negligência. Eles tiveram várias chances de descobrir o que o Robert estava fazendo lá, de chegar lá naquele tempo, anos atrás, mas isso não aconteceu. E para vocês terem uma ideia, em 1998, o Bill Hiscox, que era um funcionário ali da empresa de sucata dos irmãos, né, do Robert e do irmão dele, ele foi até a polícia porque ele disse que tinha visto bolsas, documentos e pertences de mulheres lá. Tudo isso espalhado pelo trailer do Robert ali na fazenda. Ele falou sobre as festas que o Robert dava na fazenda, sobre as mulheres que iam até lá e depois desapareciam. Ele chegou a mencionar especificamente o nome do Robert quando ele citou os casos, né, de desaparecimento das mulheres em Downtown Eastside, que eram muitas. Então ele falou especificamente dessa suspeita que ele tinha do Robert, e ele deu 5 entrevistas para a polícia. A última delas foi gravada. A detetive Laurie Schenner, da polícia de Vancouver, ela fez um relatório com todas essas entrevistas dadas pelo Bill. Então ela pegou todas essas informações que ele deu, tudo que ele falou, e fez um relatório super detalhado, que era basicamente o que eles poderiam usar para fazer uma busca detalhada lá na fazenda, né? Então ela fez esse documento e ele subiu na hierarquia e ficou lá estagnado, e ninguém fez absolutamente nada com esse arquivo. Em junho de 99, então a polícia recebe uma denúncia anônima falando que o Robert tinha um freezer repleto de carne humana dentro lá na fazenda. E aí a polícia vai até lá, conversa com o Robert e, óbvio, ele nega tudo, fala que é tudo mentira, inclusive diz que se a polícia quisesse vistoriar a fazenda, ele deixava, mas essa busca nunca aconteceu, embora ele tenha deixado, né? A oficial que assumiu o caso em 99 nunca foi informada de todas essas coisas que tinham acontecido antes, então já havia um histórico ali sendo acumulado e ela não sabia. E além disso tinha um conflito jurídico crônico ali, que a polícia de Vancouver, ela entendia que a fazenda ficava localizada em um local que era responsabilidade da polícia de Montada Real do Canadá, que ficava em Coquitlam, e enquanto a polícia da Montada Real do Canadá entendia que as mulheres que estavam desaparecendo eram caso de responsabilidade de Vancouver. Então nenhuma das forças se comunicava adequadamente e elas achavam que uma era a responsabilidade da outra, então, enfim, ficava nisso. E no meio de todas essas vítimas, né, mais de 30 mulheres, havia uma sobrevivente. A Wendy A. Stetter tinha 30 anos e ela trabalhava ali nas ruas de Downtown Eastside, e na noite de 22 de março de 1997, ela aceitou ir com um homem que ela conhecia como Willie
até a fazenda dele. Ele ofereceu dinheiro, ofereceu drogas e já lá na fazenda, dentro do trailer dele, ele colocou uma algema no pulso dela e esfaqueou ela 3 vezes. De alguma forma ela conseguiu pegar a faca dele e cortar o pescoço dele, e aí ele cai. E quando ele cai, então ela sai do trailer sem roupa, e aí ela começou a descer um caminho de terra lá, sangrando, e ela desmaiou bem na sarjeta. E um casal que passava por ali, então eles viram e chamaram uma ambulância. E a Wendy foi levada para o hospital e ela tinha ferimentos com perfuração no pulmão. E o homem que tinha feito isso com ela foi pro mesmo hospital que ela, com um ferimento no pescoço, né? E na sala de emergência, então a equipe médica encontrou no bolso dele a chave da algema que ainda estava presa no pulso da Wendy, então estava presa no pulso esquerdo dela. E obviamente o homem era Robert William Picton. Ele tinha 47 anos e ele era o criador de porcos ali de Port Coquitlam. E ele foi preso, então, no dia 8 de abril de 1997. E ele pagou uma fiança de $2.000 canadenses e foi solto. Então, mais uma vez, ele tinha sido solto sem nem pagar pelo que ele tinha feito. E no dia 27 de janeiro do ano seguinte, os promotores, então, arquivaram as acusações, todas as acusações contra ele. A justificativa deles era que a Wendy era uma viciada em drogas, então ela era considerada instável demais para depor de uma forma coerente, né, perante o júri. Porém, as roupas que o Robert usava naquela noite, elas foram apreendidas pela polícia e guardadas no depósito, e esses itens permaneceram lá por anos, por 7 anos, sem nenhum exame de DNA. A Wendy, ela tinha escapado da fazenda no ano de 1997. Enquanto isso, a Lynn Frey, que é a madrasta da Marnie, né, uma das vítimas ali que tinha desaparecido 2 anos antes, ela continuava aparecendo nas delegacias procurando pela Marnie, e outros familiares faziam a mesma coisa, então denúncias começaram a acumular ali na polícia e eles simplesmente não faziam nada. Em 2000 e 2001 as mulheres continuavam desaparecendo, uma decadência assim, sem precedentes, e a lista oficial de desaparecidas já chegava em 63 nomes, era muita gente. A chefia da polícia continuava negando, então continuava sem fazer nada. Em 5 de fevereiro de 2002, então os oficiais eles executaram um mandado de busca por armas de fogo no trailer do Robert, e lá eles encontraram várias, não registradas obviamente, e os 2 irmãos então foram presos. O Robert ele pagou a fiança e foi solto, mas ele ficou ali sob a vigilância da polícia. Mas o que eles encontraram lá durante a busca na propriedade foi muito além de armas. Eles encontraram roupas femininas, documentos de identidade e um inalador de asma que estava com o nome da Serena, então uma das vítimas que estava desaparecida, que eu comentei aqui para vocês. E com base nas coisas que eles encontraram lá, eles conseguiram um segundo mandado, e dessa vez finalmente para investigação das mulheres desaparecidas. A fazenda então foi isolada, amostras de sangue foram recolhidas num motorhome da propriedade e foram identificados como sendo de Mona. E no dia 22 de fevereiro de 2002, então, o Robert ele foi preso de novo, e só que dessa vez acusado de 2 homicídios, né, e não por causa das armas em si. Os homicídios da Serena e da Mona, né, as 2 vítimas. Mas o que a polícia encontrou ali naquele mês de fevereiro foi só o início de tudo. Nos meses seguintes, então, a fazenda se tornaria o maior e mais complexo local de crime da história do Canadá. No auge das buscas, 102 peritos forenses trabalhavam simultaneamente nos 14 hectares da propriedade, então era muito grande, tinha muita coisa para pesquisar ali. 2 tapetes rolantes de 15 metros foram instalados para peneirar o solo, mais de 235 mil itens foram apreendidos e foram tiradas mais de 40 mil fotografias. Os trabalhadores eles se estenderam aí por 21 meses trabalhando nesse caso, com um custo estimado de 70 milhões de dólares canadenses. No trailer do Robert foi encontrado um revólver calibre 22 com um objeto sexual encaixado no cano, alegadamente usado então como um silenciador artesanal. Também encontraram óculos de visão noturna, 2 pares de algemas forradas de pelúcia, uma seringa com líquido azulado e fitas cassetes que revelavam que o Robert ensinava aos desconhecidos. Um amigo dele, chamado Scott Chubb, explicou para os investigadores que o Robert tinha dito que a melhor maneira de matar uma prostituta viciada em heroína era injetando fluido de para-brisa nelas. Então,
aquele líquido azul que eles acharam lá era esse fluido de para-brisa. Em outra gravação, o associado ele descrevia como o Robert tinha contado para ele que algemava as mulheres e as matava por estrangulamento ou tiro, e depois ele esvaziava os corpos das mulheres e dava para os porcos comer os órgãos delas. Depois surgiria uma informação mais perturbadora, que o governo da Colômbia Britânica confirmou que o Robert havia misturado carne humana com a carne do porco vendida ao público. A autoridade da saúde provincial emitiu um alerta então para que as pessoas que haviam comprado carne na fazenda dele devolvessem os produtos para análise. E a operação do Robert ela não era licenciada, então ele não vendia em lojas, né? Mas cerca de 40 amigos e vizinhos tinham comprado, né, recebido essas carnes em churrascadas ou simplesmente levado a carne para casa. A autoridade de saúde pediu então que as pessoas devolvessem as carnes, né, os produtos que estavam ainda congelados, e o risco de contaminação foi assim avaliado como baixo, mas a possibilidade, né, nunca pode ser descartada completamente, então pode ser que aquilo tivesse sido se espalhado mais, mas ela foi dada como baixa. E no final da investigação, o DNA ou restos de 33 mulheres haviam sido identificadas na propriedade. Os restos da Marnie, um fragmento do maxilar direito e 4 dentes, fragmentos de ossos da mão da Georgina, a mandíbula da Brenda, os crânios da Serena e da Andrea, o crânio cortado ao meio, as mãos e os pés da Mona. Além delas, outros 80 perfis de DNA não identificados foram encontrados, metade femininos e metade masculinos. Na noite de 22 de fevereiro de 2002, algumas horas depois de ser acusado pelos homicídios, o Robert ele passou por 11 horas de interrogatórios que foram feitos pelo sargento Bill Ford, e inicialmente o Robert negou qualquer envolvimento com esses casos. Ele não queria falar nada, mas conforme foram passando as horas, ele mudou. De repente pareceu uma mudança muito calculada, sabe? Quando ele disse que ele poderia falar sobre os casos, sobre os crimes, se a polícia parasse de escavar a fazenda. Então ele sabia ali o que ele estava fazendo, ele estava tentando negociar, mas a polícia não parou, e aí eles resolveram então colocar um agente disfarçado, como se fosse, né, um outro cara que estava sendo interrogado, na mesma cela que o Robert, como parte da operação Project Even-Handed. Então ele foi colocado lá e a conversa dele com o Robert estava sendo gravada, e o Robert acreditava que ele estava conversando com outro detento, né? E ele não fazia ideia de que ele também estava sendo gravado por vídeo. Então pouco a pouco ele começou a conversar com o cara, começou a falar sobre os crimes dele, começou a admitir ter matado 49 mulheres e que o que ele queria mesmo era ter chegado no número 50. Ele falou um grande 5-0 rindo, e aí ele disse que planejava parar por um tempo quando chegasse no número 50 e aí depois voltar e atingir o número 75 de vítimas. E ele disse que ele usava uma usina de processamento de resíduos de animais para descartar esses corpos, e quando o assunto dos dois foi a prisão dele, ele disse que só foi preso porque ele começou a ficar descuidado com o tempo, e ele disse, entre aspas, não é irritante? Eu queria fazer mais uma para chegar em 50 redondo. E essas gravações permaneceram então sob sigilo judicial por anos. Era uma ordem do tribunal, né, para que ele não fossem divulgadas essas gravações enquanto o processo ainda estivesse rolando, e os vídeos só foram então ao público em 2010, demorou bastante, depois que o Supremo Tribunal do Canadá confirmou a condenação do Robert. E aqui também é bom citar que gravar pessoas sem que ela saiba é ilegal em muitos países, e às vezes até nem pode ser usado como prova, mas no Canadá é legal se tu tiver um pedido aprovado pelo juiz. E outro detalhe é que essas gravações de vídeos que foram feitos ali na cela, né, não foram usadas como prova final de culpa no julgamento do Robert, porque os promotores classificavam como as falas dele como declarações e não confissões. Então, porque o Robert tinha acabado de ser preso e ele ainda não tinha conversado com um advogado, então eles não botaram essas provas como confissões, mas mesmo não podendo usar esses vídeos dessa forma, né, como prova, o conteúdo ele foi usado no tribunal para poder mostrar para os jurados e para a família das vítimas o que ele falou, e então basicamente foi usado para dar contexto. E o julgamento do Robert Pickton começou no dia 30 de janeiro de 2007
no Tribunal Superior da Colômbia Britânica, em New Westminster, e foi o julgamento mais longo da história criminal do Canadá. O Robert tinha sido acusado formalmente de 27 homicídios. Para não sobrecarregar o júri, um julgamento com 27 acusações poderia durar até 2 anos e o risco de nulidade era grande, então o juiz James Williams determinou que seriam julgadas primeiro as 6 acusações com as evidências mais sólidas, que seriam as vítimas Serena, Mona, Andrea, Brenda, Georgina e a Marnie, que foi todas as vítimas que eu comentei aqui com vocês, e as outras 21 seriam julgadas numa segunda etapa. Então o Robert ele se declarou inocente de todas as 27 acusações de homicídio em primeiro grau, e durante 10 meses, 98 testemunhas de acusações e 30 de defesa depuseram. Mais de 600 mil peças de evidências laboratorial foram apresentadas ao júri. Como eu disse, eles escavaram todos os 14 hectares, eles fizeram varreduras em toda aquela fazenda, então era muita coisa. E além também das 40 mil fotografias da cena do crime, então tinha muita coisa. E o interrogatório foi gravado com mais de 20 horas de duração. A Eileen Allen, que trabalhava no WISH, que é Women's Information Safe House, um centro de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade no Downtown East Side, conhecia pessoalmente 5 das 6 vítimas e descreveu cada uma delas para o tribunal. No dia 9 de dezembro de 2007, depois de liberar por 10 dias, o júri então retornou com o veredito de inocente das 6 acusações de homicídio em primeiro grau, mas culpando de 6 acusações de homicídio em segundo grau. A distinção entre primeiro e segundo grau no Canadá gira em torno de premeditação. Então os jurados eles não ficaram convencidos de que o Robert tinha planejado todos aqueles assassinatos, mesmo tendo algemas, armas e métodos elaborados de descarte de corpos. Eles ainda assim acharam que não foi planejado. Então ficou então como homicídio de segundo grau. No dia 11 de dezembro, quando ele ia receber a sentença, 18 declarações de impacto foram lidas. O Robert ele ficou em pé com as mãos juntas e ele ficava balançando a cabeça. E a Ellen Frey leu em voz alta a carta escrita pela Britney para ele. Na época, Britney estava com 15 anos e ela era filha da Marnie, né? Uma das mulheres que eu contei aqui pra vocês o caso. E enquanto a avó lia, então, ela olhava diretamente pro Robert e na carta ela perguntava: "Por que você machucou a minha mãe e todas as outras mulheres? Eu tenho que passar todos os dias me perguntando como seria se a minha mãe ainda estivesse aqui. Quando você tirou de mim, foi como arrancar o meu coração." E a mãe da Andrea disse que a sua filha era uma menina adorável e criativa e que ela acabou em pedaços no freezer. A irmã da Mona também disse que ele tirou muito dela. Então, o juiz James Williams leu a sentença, que foi prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, né? Por no mínimo 15 anos, que é a pena máxima para homicídio em segundo grau no Canadá. Obviamente, o Robert recorreu ao Tribunal de Apelação da Colômbia Britânica e aí ele perdeu também, né? Obviamente. Então, ele recorreu ao Tribunal do Canadá e ele também perdeu. E das 21 acusações restantes, uma delas tinha sido descartada pelo juiz antes mesmo do julgamento terminar, porque ele considerou que faltavam evidências. E aí as outras 20 vítimas, que, como eu falei pra vocês, ele escolheu pegar as vítimas que tinham mais informações para levar ao tribunal, que eles tinham mais evidências, né, para levar para o tribunal, e aí eles iam continuar as investigações depois das outras. Mas como o Robert pegou prisão perpétua, o júri decidiu então arquivar os outros 20 casos. Ele fez isso porque não tinha dúvida, né, de que ele tinha cometido aqueles outros crimes ou não, tava tudo muito claro, mas não foi por isso, e sim porque ele já tinha recebido a pena máxima, que era prisão perpétua. Então, para eles não tinha por que passar por essas outras investigações, sendo que ele já tinha pego, ele não ia aumentar a pena dele fazendo essas outras investigações. Muitos familiares e mulheres se revoltaram contra isso, né? Passaram muitos anos pedindo que aqueles outros 20 casos não fossem esquecidos, que eles não fossem arquivados, faziam pedidos para que voltassem, né, com esses casos, para as famílias terem uma finalização daquilo, para que elas conseguissem seguir em frente à vida em paz, sabendo que a justiça foi feita por essas outras 20 mulheres também, né, esses outros 20 casos. O Robert Pickton morreu no dia 31 de maio de 2024, aos 74 anos, e ele estava cumprindo a sentença dele na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Port Carter, no Quebec, desde 2018, e 12 dias antes de sua morte, enquanto a medicação
que era distribuída na ala que ele estava alojado, o detento Martin Cherish se trancou com o Robert numa área comum ali, no quarto da área comum, e os guardas tentaram entrar, mas eles não conseguiram. O Martin, ele espancou o Robert, e o Martin espancou o Robert 2 vezes nesse período ali que os guardas estavam tentando entrar no quarto. A administração chegou a jogar um gás ali para ver se o Martin ia recuar, o que funcionou só por alguns segundos, mas depois logo ele voltou, né, a atacar. E antes de sair, o Martin pegou uma vassoura e quebrou o cabo e enfiou no rosto do Robert enquanto ele ainda estava caído no chão. E depois de ser espancado 2 vezes ali naquele quarto, o Robert nunca mais recuperou a consciência. Ele foi levado para o hospital e ele ficou internado em terapia intensiva, mas faleceu 12 dias depois. Então foi feita uma investigação posterior, mostrou que os detentos tinham ali acesso aos armários, vassouras, rodos e coisas que tinha ali naqueles armários sem supervisão. Em setembro de 2025, o Martin foi até o tribunal e ele se declarou culpado de homicídio em 1º grau. E ele disse que o Robert ficava falando o tempo inteiro sobre os crimes que ele cometeu, e no dia do ataque ele teria dito para o outro detento que ele gostaria de canibalizar o filho de uma de suas vítimas. E no momento, o Martin disse: "Perdi o controle, excelência. É lamentável, mas aconteceu e eu não tenho remorso." Ele também disse que matou Robert pelas vítimas, então ele disse que sabe que não deve fazer a justiça com as próprias mãos, mas que ele fez isso pelas vítimas e não por ele. E por conta desse crime, o Martin foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional por 25 anos, que foi a mesma pena que o Robert tinha recebido. As famílias das vítimas do Robert receberam essa notícia de que ele havia falecido, e a maioria delas comemorou, dizendo que finalmente agora, com ele morto, elas tinham paz, que elas poderiam seguir em frente e se curar. Agora, falando sobre o David, o irmão do Robert, a pergunta que o caso nunca respondeu, que era o que o David sabia, né? Ele morava, né, na mesma fazenda, então mesmo morando ali, ele nunca foi formalmente acusado de nada relacionado ali aos crimes. Só que durante o julgamento ali, um oficial testemunhou e disse que ele acreditava que o David controlava o Robert, então que o Robert era mentalmente diminuído e o David era o cérebro dos dois, que eles eram tipo uma dupla, só que um mais comandava e o outro executava. Em 1991, o David agrediu sexualmente uma mulher numa obra em Burberry, e em 92 ele foi condenado criminalmente por isso, só que ele pagou uma multa de $1.000 canadenses e cumpriu os seus 30 dias de liberdade condicional. E as famílias das vítimas incluíram o David em várias ações civis, acusando ele de saber o que acontecia na fazenda e encobrir os crimes. E o David nega as ações que continuam ali em andamento, ele nega tudo. E o terreno ali onde ficava a fazenda, ela foi demolida, onde o Robert cometia esses crimes, né, hoje permanece vazio. E as evidências que eles queriam descartar ainda não foram descartadas, elas ainda estão sob disputa judicial. 20 das 27 acusações nunca foram julgadas, e como eu falei para vocês, o DNA de 33 mulheres foi encontrado na fazenda e mais de 80 perfis genéticos de homens e mulheres. Esses perfis genéticos jamais foram reconhecidos, e para muitas famílias o caso ainda não foi encerrado, não porque o Robert ainda esteja vivo, porque ele não tá, né, ele já faleceu, mas porque as suas filhas, irmãs, mães nunca tiveram uma resposta. Então o nome dele é muito citado, mas os nomes que deveriam ser mais citados, eles não são. Como eu disse pra vocês, muitos casos das vítimas nem foram pra julgamento. Então me conta aqui nos comentários se tu gostou desse caso, e muito obrigada por ter assistido até aqui com muito respeito e atenção. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra sempre que sair vídeo novo sobre outros casos vocês ficaram sabendo, e até o próximo vídeo. Tchau!